Bom dia a todos presentes nos diferentes polos. Agradecer a presença e a participação de todos. E agradecer também a presença da minha colega aqui de bancada, a Marina Fragato Kícaro, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. E hoje nós vamos, nesta videoconferência, tratar do programa São Paulo pela Primeiríssima Infância. Eu farei uma apresentação inicialmente, depois passarei para a Marina. Essa videoconferência de hoje, nós teremos dois blocos. Este primeiro bloco, que é das nossas falas, da apresentação. Depois um intervalo e no segundo bloco, onde nós abriremos para as dúvidas, as perguntas que tenham, para as interações, que poderá ser tanto diretamente, através pedindo a palavra, ou através do e-mail e o WhatsApp, que estará disponível também na tela para essa interação da segunda fase desta videoconferência. Então, nós vamos então abordar o programa da Secretaria de Estado da Saúde, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo, que tivemos um evento repetindo aí e procurando expandir, porque nem todos puderam estar presentes, no lançamento que ocorreu dia 25, sexta-feira passada. Então, inicialmente eu quero passar a palavra para a Marina e depois, na sequência, já iniciaremos a apresentação. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui e queria agradecer tanto a participação e essa parceria, quanto esse momento de diálogo com os polos regionais. Obrigada. Bom, então a intenção da apresentação, e a gente vai iniciar então aí com os slides, colocar um pouco da lógica do programa, o porquê do programa, quais são as diretrizes principais, até porque o programa ele já está em implantação em algumas regiões do estado, e com os produtos que também lançamos, isso poderá ser de uso e poderá ser adotado em todas as regiões, independente deste cronograma que inicialmente estava previsto. Então, por isso que é importante a gente estar partilhando com todos vocês, para que o processo de apropriação das premissas principais do programa seja cada vez mais compartilhado. Então, o programa, como eu já falei, é o São Paulo pela Primeiríssima Infância, e esse programa, então, é um programa institucional da Secretaria de Saúde, em parceria com as outras secretarias de Desenvolvimento Social e de Educação, para ações, para o desenvolvimento de ações visando a promoção do desenvolvimento infantil. E qual a lógica por trás? Então, eu vou trazer algumas informações básicas, a começar de alguns aspectos biológicos do porquê. Aqui
né, está demonstrado esquematicamente desde o período da fecundação e o desenvolvimento do embrião nesta fase, né, na fase inicial da vida, e nas primeiras semanas de desenvolvimento, onde fica evidente que a parte do corpo humano que mais rapidamente se desenvolve, o que mais chama atenção, né, pelas figuras que vocês veem, é a parte do cérebro. Ou seja, já nas primeiras semanas fica muito evidente o rápido desenvolvimento do cérebro. Aqui algumas figuras esquemáticas, e aqui na sequência já são fotos, né, mostrando macroscopicamente o aspecto do cérebro, também reafirmando este aspecto do rápido e importante desenvolvimento do cérebro nas primeiras semanas de vida. O primeiro slide da esquerda é onde mostra o cérebro de um feto com 15,5 semanas de vida. E na sequência, a imagem do cérebro mostrando esse rápido desenvolvimento, e na sequência com 22 semanas, 27 semanas, até no cérebro da criança a termo, que é a penúltima imagem, que mostra o cérebro da criança nascida a termo, em que tem um aspecto macroscópico praticamente idêntico ao cérebro de um adulto. Ou seja, desde as primeiras semanas de vida, o cérebro tem este rápido desenvolvimento, tanto macroscópico quanto microscopicamente. Aqui é uma imagem microscópica do cérebro de um recém-nascido em relação à quantidade de neurônios e as sinapses que esses neurônios estabelecem com outros neurônios. As sinapses são essas ligações entre os diferentes neurônios, que são as células que constituem o cérebro. Também demonstrando microscopicamente este rápido desenvolvimento cerebral. Aqui a imagem, então, microscópica do recém-nascido. A próxima imagem, então, já de uma criança com 6 meses de vida, onde fica claro também este rápido desenvolvimento com um aumento significativo do número de neurônios e das sinapses estabelecidas entre esses neurônios. E aqui a imagem microscópica do cérebro de uma criança com 2 anos de vida, onde essa trama de sinapses e a quantidade de neurônios é muito significativamente aumentada nestes primeiros anos, demonstrando esse crescimento significativo e rápido, também do ponto de vista microscópico. Ou seja, este é um período fundamental em que este rápido crescimento do cérebro e a consequente plasticidade observada neste período de vida é onde você também tem as oportunidades, porque neste período em que as aquisições, além do desenvolvimento macroscópico e microscópico do cérebro que demonstramos, neste período é onde, devido à grande plasticidade cerebral, onde as principais aquisições da criança ocorrem. Então, aqui neste slide, podemos ver na linha azul as aquisições relacionadas às vias sensoriais, principalmente da visão e audição, onde você tem um rápido desenvolvimento e aquisição, começando ainda no período intraútero, né? Então, no último trimestre de gravidez, e
este crescimento e este rápido desenvolvimento ocorrendo nos primeiros meses de vida, demonstrado aí neste gráfico pela linha azul. A linha amarela são as aquisições relacionadas à linguagem, onde também as aquisições elas iniciam ainda no período intraútero, né? Então antes ali do nascimento, também principalmente no último trimestre da gravidez e com um rápido desenvolvimento nos primeiros meses de vida, principalmente até aí o primeiro ano de vida. E a última curva do gráfico, esta curva que aparece em vermelho, que são as aquisições relacionadas às funções cognitivas altas, onde também você inicia ainda no período intraútero, no último trimestre da gravidez, e a partir do nascimento também esse período de rápida aquisição nos primeiros meses de vida, indo aí nos primeiros 3, 4 anos de vida, onde você tem este desenvolvimento acelerado. Ou seja, as aquisições sensoriais, as aquisições de linguagem e as aquisições das funções cognitivas ocorrem preponderantemente desde o período intraútero e nos primeiros meses e nos primeiros anos de vida, particularmente nos primeiros 3 anos de vida, e por isso do foco do programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, neste período de vida de 0 a 3 anos de vida. Além do aspecto biológico e além da questão do desenvolvimento e das aquisições da criança nesse período, tem um aspecto financeiro, onde estudos desenvolvidos aí pelo professor Heckman, que foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia do ano de 2000, ele demonstra que investimentos realizados nos primeiros anos de vida é onde você tem o maior retorno pelo valor investido. E esse gráfico, ele mostra isso. Para o mesmo volume de recurso financeiro investido, dependendo da idade, é onde você tem um retorno. Então, de 0 a 6 anos de vida, ou seja, os investimentos realizados aí neste período e nas pré-escolas, você pode ter um retorno de 4 a 8 vezes deste valor investido. O retorno, ele sempre ocorrerá, mas num percentual, numa multiplicação menor, conforme as idades e os períodos de vida subsequentes. Mas também é um outro aspecto, demonstrando a importância de se investir precocemente na criança em todos os aspectos, inclusive nos investimentos no caso aí, das escolas. Então, um porquê rápido do programa. E aí, entrando já no programa propriamente dito, a gente faz um resgate desta linha de tempo, porque o programa ele já vem num processo de implantação, né? O que nós estamos tratando agora é de uma escalabilidade do programa para uma dimensão de municípios, de uma outra fase, além daquela que nós estamos nesse momento. O programa ele teve um início em 2009, né, e até antes, aí, numa relação direta da Fundação com alguns municípios no estado de São Paulo, mas ainda sem a participação direta da Secretaria de Estado da Saúde neste momento. Em 2012, por conta dessa iniciativa iniciada aí em 2009, na região de saúde de Jundiaí, onde os municípios da região, vendo o programa sendo desenvolvido,
em outros municípios se interessaram, vendo a adequação, o potencial do programa, também solicitaram que o programa pudesse ser desenvolvido nesses municípios. Para atender a região, o nosso Departamento Regional de Saúde, ali da região, que é de Campinas, foi demandado através da nossa articuladora da atenção básica, a Lígia, para prover condições para que o programa pudesse contemplar os outros municípios na região de Jundiaí. Isso foi feito. A partir desse momento, o nível central da Secretaria também se apercebendo deste potencial da adequação, é onde também foi demandado e onde foi estabelecido um convênio formal da Secretaria de Estado da Saúde com a Fundação Maria Cecília Vidigal, estabelecendo condições, atribuições de competências e recursos financeiros a serem investidos para que pudesse aumentar a abrangência do programa através desse instrumento convenial em 2012. As ações, elas efetivamente se iniciaram em 2013, através desse convênio, ampliando a implantação do programa nesta fase aí para 41 municípios, fase essa que estamos ainda em implantação, terminando esta fase de implantação. Além de 2 produtos universais, que estamos chamando assim, universais porque são produtos que podem ser utilizados por todos os municípios, não somente para estes que estão contemplados neste convênio. Esses produtos universais são a linha de cuidado da criança e o índice paulista da primeira infância, que a gente tratará na sequência dessa apresentação. E o momento atual, de 2015, a partir de agora, onde estamos ampliando para além destes 41 municípios, mais 60 novos municípios, que são aqueles municípios abrangidos pelo programa Saúde em Ação, que é o programa que teve um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, rapidamente, essa é a linha do tempo e o estágio atual. Este programa ainda, na fase, ali na região de saúde de Jundiaí, já recebeu esse prêmio, o Prêmio Alasbid, em 2014, e é um prêmio importante, concorreu mundialmente com 700 outras iniciativas e foi considerado a melhor iniciativa de programas de desenvolvimento infantil. E nesta foto mostra representantes da Regional de Saúde, dos municípios, prefeitos, o Eduardo Queiroz, que é o presidente da Fundação Maria Cecília, recebendo o prêmio lá em Washington das mãos aí da ex-primeira-dama Hillary Clinton. O programa, ele tem como objetivos alguns objetivos estratégicos. Primeiro, promover o desenvolvimento integral da criança na primeira infância com este foco de 0 a 3 anos. Melhorar a qualidade do atendimento e cuidado às gestantes e crianças pequenas. Promover o planejamento e articulação intersetorial da gestão municipal e regional. E mobilizar a sociedade para a importância do desenvolvimento nos primeiros anos de vida. É importante, então, ressaltar que, de alguns aspectos que envolve a questão da movimentação da própria gestão pública, mas tem esse aspecto do envolvimento e como que a gestão pública pode fomentar na sociedade esta preocupação pelo desenvolvimento nos primeiros anos de vida.
ele tem como eixos, né, 4 eixos de atuação principais. O eixo de governança e gestão, o eixo de formação de profissionais, o eixo de mobilização comunitária e o eixo de avaliação. No eixo de governança e gestão, prevê-se um comitê estadual, comitês regionais e municipais e, também nesse aspecto de governança e gestão, o apoio às lideranças de uma maneira geral, não só as lideranças governamentais, mas todo tipo de liderança, na medida em que você também tem que envolver a sociedade neste processo como um todo. Estes comitês, eles são comitês intersetoriais, onde obrigatoriamente precisamos ter o setor saúde, educação e desenvolvimento social ou assistência social, este comitê estadual, envolvendo aí estas secretarias estaduais e os comitês regionais e municipais, as respectivas secretarias municipais. Buscando sempre o trabalho, né, e a articulação em rede, possibilitando a implementação, né, da política e né, dos pressupostos aí da política e das ações previstas, trabalhando sempre nesse aspecto intersetorial. No eixo também de governança e gestão, internamente dentro da própria Secretaria de Saúde, já informalmente estamos trabalhando, né, num grupo técnico, coordenador interno dentro da própria Secretaria, buscando aí essa articulação interna dentro da própria Secretaria para trabalhar o planejamento, também objetivando aí o desdobramento dessas ações no nível regional e municipal. E este grupo técnico envolve diferentes áreas dentro da própria CRS, como o grupo de planejamento, saúde da criança, saúde da mulher, atenção básica e outras coordenadorias, a CPS e a unidade coordenadora do projeto do Banco Interamericano de Desenvolvimento, na medida em que esta fase de escala, estamos atrelando a implantação e a expansão do programa para esses 60 municípios, como eu falei, ao projeto da Saúde em Ação. O outro eixo é o da formação de profissionais, importante, né, prevendo aí capacitações. A capacitação é intersetorial, né, capacitação em alguns aspectos para a área da saúde e outros envolvendo sempre a intersetorialidade com desenvolvimento social e educação. Alguns temas que já são tratados e deverão continuar sendo objeto deste processo é do pré-natal e puerpério, parto e puericultura, espaços lúdicos, educação infantil e grupos de famílias, usando aí de estratégias e instrumentos que serão possíveis na medida em que estamos terminando aí as linhas de cuidado, revisão da linha de cuidado da gestação, parto e puerpério, finalizando a linha de cuidado da criança e outros instrumentos que tratam dos outros temas citados. Aqui é o que eu citei, né, da linha de cuidado da criança de 0 a 3 anos, que está em consulta pública no site da Secretaria, na aba do gestor, Programa de Fortalecimento da Gestão, depois consulta pública. Após esse período de consulta pública, com as colaborações e revisão das colaborações, teremos a fase da impressão para a distribuição do caderno da linha de cuidado da criança de 0 a 3 anos. Então, esse daí também será um dos instrumentos nesse processo de formação. Então, a linha de cuidado e o que está em consulta pública, que vocês conseguem baixar, é o manual de acompanhamento da criança, o manual de neonatologia e a linha de cuidado propriamente da criança,
com orientações tanto para os gestores, gerentes das unidades de saúde, para os profissionais de saúde nos diferentes pontos de atenção à criança. O eixo de mobilização comunitária, uma estratégia que tem sido de bastante sucesso nos municípios onde o programa ele já está em implantação, e depois no mapa nós vamos mostrar onde isso está se dando, é a estratégia da Semana do Bebê, onde em vários municípios isso já se tornou lei municipal, garantindo que a Semana do Bebê seja continuamente realizada nestes municípios. Então, há uma busca aí de se trabalhar a legislação garantindo esse espaço que tem mostrado como uma estratégia de ampla mobilização, não só dos setores saúde, desenvolvimento social e educação, mas a mobilização da sociedade como um todo. Também se trabalha estratégias de comunicação, um deles é a própria disponibilização, né, e a partir da quinta-feira da semana passada, o São Paulo pela Primeiríssima Infância, ele consta da página inicial da Secretaria de Saúde e também na aba do gestor, onde você já tem acesso a algumas informações e alguns instrumentos que possibilita o desenvolvimento e a aplicação para a implantação do programa no município ou na região. O outro eixo é o eixo da avaliação, que é importante aí para as gestões poderem avaliar tanto no início da implantação do programa e depois de um período subsequente, avaliando o eventual impacto que as ações implantadas possam ter tido aí no município ou na região. Hoje esse processo de avaliação ele ocorre de uma maneira nesta primeira fase nos 41 municípios, mas para esta fase de escala que estamos colocando, o processo de avaliação ele deverá sofrer transformação, passando do processo e do instrumento que hoje é utilizado para um outro instrumento, utilizando o Índice Paulista da Primeira Infância, que é um indicador que também foi lançado aí dia 25, sexta-feira última. E aí já entrando no índice propriamente dito, o IPPI, Índice Paulista da Primeira Infância, ele é um indicador composto, onde ele é constituído de 8 variáveis, 4 variáveis da saúde e 4 variáveis da educação, de indicadores que já são rotineiramente informados e que possibilita esse processo de atualização constante do índice. Como eu falei, né, é um indicador composto, ele não tem a precisão dos indicadores específicos, mas ele, por outro lado, ele, sendo composto, ele traz essa dimensão e a amplitude de avaliação na medida em que ele traz estas 8 variáveis, cada uma com o seu peso ponderado, mediante um processo que foi desenvolvido pela Fundação SEAD, numa parceria aí também com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e que propiciou o desenvolvimento deste índice, que também está pronto, já está aplicado. Aí vocês têm quais são, né, os componentes desse índice, quais são essas variáveis. Um dos exemplos aí, né, que a taxa da educação, de cobertura, na saúde você tem a taxa de mortalidade na infância.
Então, vocês conseguem ter também esse acesso no próprio site da Secretaria de Saúde, que faz um link com a Fundação SEAD, ou diretamente na Fundação SEAD, onde lá tem o desenvolvimento maior do índice. Então, para esse processo de avaliação, para esta fase, segunda fase de escala e das outras fases subsequentes, estamos prevendo a utilização do próprio índice para este processo de avaliação e monitoramento do programa. Os próximos passos, eles estão relacionados aí a o que estamos prevendo, tanto para o término desta primeira fase, que eu falei, dos 41 municípios, onde a última fase, para terminar esta primeira, são os municípios da região de saúde do litoral norte, que são os 4 municípios de Ubatuba, Caraguá, São Sebastião e Ilhabela, onde prevemos que daremos início a esse processo de implantação nos primeiros meses aí de 2016, para janeiro e fevereiro. As outras regiões seguintes, Itapeva, Vale do Ribeira, região metropolitana de Campinas e o Vale do Jurumirim, são as regiões cobertas no projeto Saúde em Ação da Secretaria, financiado pelo Banco Interamericano, com esta previsão do início do processo de implantação. Então, para a região de saúde de Itapeva, para março e abril, Vale do Ribeira, maio e junho, a região metropolitana de Campinas, julho e agosto, Vale do Jurumirim, em setembro e outubro, prevendo, então, o início desse processo para o ano de 2016. Este mapa, ele mostra como é que foi esse processo e os municípios e as regiões de saúde onde o processo de implantação do programa já se deu. Na linha do tempo, lá atrás, como eu falei, iniciou essa região em verde, a região de saúde de Jundiaí, onde o processo ele iniciou ainda na relação direta com a Fundação em 2009, depois o Estado entrando nessa parceria a partir de 2012, 2013. Então, eles onde foi o início desse processo. A região seguinte foi a região de São Carlos, essa região evidenciada em azul. Depois, na sequência, a região de saúde de Votuporanga, aí no verde mais escuro. E essa região em amarelo, que é uma micro-região ali de Apiaí, cujo processo de lançamento se deu a semana passada, que é uma micro-região pertencente à região de saúde de Itapeva. Isto perfaz essa primeira fase dos 41 municípios. A fase seguinte, que é o que nós estamos chamando aí da segunda fase, em que agrega 60 novos municípios, além da coincidência de 11 municípios que já são contemplados nessa fase inicial de 41, são estas regiões aqui do litoral norte, que está contemplado nos 41, que está contemplado também no projeto Saúde em Ação. E estas outras regiões, que em azul claro, são as regiões que agregam esses 60 novos municípios, que são os municípios da região de saúde do Vale do Ribeira, os outros municípios da região de saúde de Itapeva, além daqueles municípios da microrregião de Apiaí, e todos os municípios da região do Vale do Jurumirim, ali da região de Avaré. E os municípios da região metropolitana de Campinas. Então, esta foi a progressão, mostrando aí no mapa, onde a gente espera que a gente possa, na sequência
destes 41 municípios, depois mais 60 municípios, ou seja, 101 municípios que a gente possa atingir o estado de São Paulo inteiro na implantação do São Paulo pela primeiríssima infância. Né, a mensagem que a gente traz, né, o programa, ele, para além daquilo que nós temos de ações, programas e políticas, e que sempre tivemos e que devemos ter, onde nós tratamos essencialmente das preocupações biológicas, é que nós devemos ir além, né, e fazermos diferente, acrescentando aí aquilo que a gente já fez e já conquistou, outras preocupações, onde nós devemos nos preocupar e que devemos garantir, não que a gente deve se despreocupar. Devemos continuar, sim, preocupados em garantir a vacinação, o bom desenvolvimento pondero-estatural das nossas crianças, mas, além disso, né, e que são experiências vitoriosas, garantindo que, né, nossas crianças tenham vencido a fase da sobrevivência, né, a nossa taxa de mortalidade infantil reduziu significativamente ao longo das últimas décadas, ou seja, as nossas crianças estão sobrevivendo e estão saudáveis do ponto de vista biológico. Esse programa ele traz outras preocupações. Além disto, para além do biológico, outras preocupações em relação ao desenvolvimento infantil. E que preocupações são essas? São aquelas preocupações que tratam das interações. Nós estamos falando de vínculos pessoais, principalmente aí da mãe com o seu filho, da família com o seu filho e dos cuidadores, porque esta criança, né, ela não está somente na família. Esta criança, ela passa pelas nossas unidades de saúde, elas são orientadas por nós, profissionais de saúde, e esta criança, eventualmente, ela está institucionalizada, ela pode estar numa creche, onde terá o seu cuidador, então parte do tempo da vida dessa criança, ela estará sob cuidado de uma outra pessoa que não a mãe, ou o pai, ou o familiar, e que também será responsável por este vínculo, por estimular a criança. Então, essa criança pode também estar numa pré-escola, estará numa escola e também estará sob cuidado de outros profissionais de outros setores. Então, né, é isto que o programa traz. Não dá para a gente detalhar todas as ações previstas, mas esta é a lógica do programa, que vocês poderão aí se apropriar no próprio site da Secretaria. Já tem disponibilizado material, onde o conteúdo desse material já pode ser apropriado por todos, tanto das nossas regionais quanto dos municípios. Assim como também tem material disponível no próprio site da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Então, essa mensagem aí que está dita do próprio Einstein, né, se a gente fizer sempre, né, o que sempre fez, nós obteremos sempre o que sempre obtivemos. Então, vamos garantir o que sempre obtivemos, que são os resultados positivos em relação à parte biológica, mas devemos ir para além do biológico, e essa, em suma, é a proposta principal aí do programa. Então, rapidamente, eu queria, né, agradecer. Neste segundo bloco, depois do intervalo, eu vou passar primeiro para a Marina, mas teremos a oportunidade, caso tenham alguma dúvida, né, podem estar fazendo, ou então diretamente, ao vivo ou através do
como eu falei, do e-mail ou WhatsApp. Então, antes de passarmos para a segunda fase, eu quero passar a palavra para a Marina, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Bom dia mais uma vez a todos e a todas. Primeiro, parabenizar, Nelson, pela sua exposição e parabenizar o governo do Estado de São Paulo, em nome da Secretaria de Saúde, coordenadora do Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, pela iniciativa de adotar o programa como uma política do governo. Bom, a mim me cabe falar brevemente sobre quem é a Fundação Maria Cecília e um pouco dessa parceria com o governo do Estado, de forma muito breve. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal é uma fundação familiar que foi criada em 1965, então esse ano nós estamos cumprindo 50 anos. Naquele momento, a fundação tinha como causa as doenças hematológicas, o câncer infantil, por conta do falecimento da Maria Cecília de leucemia. Com o passar dos anos, a Fundação Maria Cecília fez muitos trabalhos nessa área e passou a adotar como causa a primeira infância, então a fase da gestação aos 6 anos. Hoje nós temos como causa, como referência, a visão de desenvolver a criança para desenvolver a sociedade. E o Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, então, tem muita sintonia com isso. Como a Fundação faz esse trabalho? Através da geração e disseminação de conhecimento em prol do desenvolvimento na primeira infância. Nós temos uma série de materiais disponíveis no nosso site para que todos os profissionais e os interessados possam acessar. E também, dentre nossas ações, algumas parcerias, como por exemplo a do São Paulo pela Primeiríssima Infância. A Fundação tem um foco muito forte no entendimento de que a gente precisa observar a criança, olhar para a criança e trabalhar com essa criança
Bom, retornando com as perguntas, eu inicialmente responderei a pergunta que chegou e depois complementaremos algumas informações que nós não desdobramos muito na apresentação. Eu tenho aqui então uma pergunta da Luciane de Ribeirão Preto, em que pergunta como é feita a adesão do município neste programa. Luciane, como eu demonstrei, né, naquelas fases, né, Ribeirão Preto ele não consta nem na relação dos 41 municípios e nem nesta fase de 101, de mais 60 municípios, na medida em que eles Ribeirão não está naquelas regiões abrangidas na primeira ou na segunda fase. Agora, isso não quer dizer que o município não pode aderir ao programa. Pelo contrário, nós estamos difundindo o programa porque tanto o material e o conteúdo já desenvolvido ao longo destes anos, isto já está disponibilizado e que poderá ser adotado por qualquer município que queira utilizar. Então, você tem instrumentos técnicos para o desdobramento. O que nós não temos, porque para outros municípios, para além destes 41, com mais 60, o que dá 101 municípios, nós não temos previsão, neste momento, de recursos financeiros para a capacitação. Mas o município, querendo assumir esta parte, os instrumentos que o município poderá se utilizar, eles já estão prontos e desenvolvidos e de acesso universal para todo município que queira. Então, não há necessidade de uma adesão formal. Para estes municípios em que tem o recurso previsto por parte da Secretaria de Estado, os municípios já aderiram ao projeto Saúde em Ação, da parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Haverá um instrumento adicional, um termo de cooperação específico para o programa, para a implantação do programa, mas isso envolve aí estes 60 novos municípios, mais 11, né? Porque o projeto do BID ele contempla 71 municípios. 60 são novos e 11 coincidem aí com a primeira fase da implantação do programa. Então, Ribeirão Preto, que é o caso, e outros municípios que tenham interesse, podem sim já aderir ao programa sem a necessidade de uma formalização, adotando o programa. Eventualmente, outras demandas específicas, tanto que envolvem aí e que poderá ter a participação nossa enquanto Secretaria de Estado da Saúde, vocês podem nos demandar inicialmente e através da nossa regional de saúde, né, o Departamento Regional de Saúde, aí de Ribeirão Preto, que poderá trazer essa demanda específica para nós que podemos ver alguma situação específica que poderá atender a essa demanda do município. Os outros produtos, além, né, dos cadernos, que depois a Marina poderá explicar melhor, que também estão disponibilizados aí no site da Secretaria. Temos também a linha de cuidado, como eu falei, ela está nessa fase final de consulta pública, mas que será ao final
né, será finalizado com as colaborações e que também disponibilizaremos este material, tanto por meio eletrônico quanto o material impresso quando terminar essa fase de revisão. E o outro produto universal que também está possibilitado já de imediato, né, o uso, que é o índice, o IPPI, o Índice Paulista da Primeira Infância, que todo município já poderá se utilizar. Então, a adesão, né, do programa, no caso de Ribeirão Preto, já pode ocorrer de imediato. O importante é que as ações, né, caso o município tenha intenção, e a gente deve estimular e parabenizar outros municípios, já possam ocorrer independentemente deste cronograma que nós abordamos aí na apresentação. Então, vou passar para a Marina, eu acho que ela pode esclarecer aí e dar algumas informações adicionais, além daquelas que nós tratamos na apresentação. Acho que, na linha também da pergunta da Luciana, a gente gostaria de destacar dois pontos que são importantes. O Nelson já mencionou os cadernos e falar que em todos os municípios onde o programa já iniciou e nos novos municípios onde o programa iniciará agora a partir de 2016, e também para aqueles municípios que têm interesse, mas ainda não estão contemplados nessa segunda fase, o primeiro passo de organização desse programa, dos trabalhos do São Paulo pela Primeiríssima Infância, é a constituição do seu Comitê Municipal da Primeiríssima Infância. Como esse comitê é constituído? Dr. Nelson já sinalizou ali no eixo de governança e gestão, é um comitê que é constituído por representantes, no mínimo, das 3 secretarias envolvidas no programa, então Saúde, Desenvolvimento Social e Educação, e esse comitê, ele é coordenado por uma figura que o programa denomina de articulador municipal. Então, sempre no início do programa, as prefeituras, os municípios interessados designam os seus comitês com a representação, no mínimo, dessas 3 secretarias e nomeiam o articulador municipal do programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, que é a figura que vai coordenar, sendo apoiado pelo comitê, as ações do programa. Para além do comitê municipal, o programa ainda prevê o Comitê Regional da Primeiríssima Infância, que aí sim é composto pelo aglomerado de municípios de cada uma das regiões, com a participação das secretarias de Estado envolvidas e da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Esse comitê também é coordenado pelo articulador da atenção básica e, no caso dos 41 municípios, pelo articulador regional do programa. Além da nomeação desses comitês, que é muito importante, nós temos à disposição, o programa disponibiliza por meio do site da Secretaria de Estado, os 8 cadernos que contêm o embasamento técnico do programa e as ferramentas para que possam acontecer as reedições das capacitações do programa São Paulo pela Primeiríssima Infância. Então, Luciana, a gente convida você a baixar esse material no site da Secretaria de Estado e conhecer, porque ali a gente tem um pouco do passo a passo do programa, desde o embasamento técnico-teórico até as ferramentas que ajudam, né, apoiam a cada um dos municípios a realizar as suas formações nas 6 temáticas que o Dr. Nelson já apresentou aqui. É isso. A outra questão que a gente pode complementar é os articuladores da atenção básica. Eles também têm um papel importante, estão sendo cada vez mais apropriados do programa, e como os articuladores eles têm uma abrangência no estado todo, eles também poderão apoiá-los
né, independentemente desses municípios estarem contemplados aí nesses 101, para este processo. Então, por parte da coordenação da atenção básica, há um trabalho nesse sentido, de capacitar e apropriar todos os articuladores da atenção básica para apoiá-los nesse processo. Além disso, né, como eu falei, né, o programa ele prevê essa intersetorialidade. Nós também estamos trabalhando junto à Secretaria de Desenvolvimento Social e que as regionais, as DRADs, as diretorias regionais, né, da assistência social, elas também estão nesse processo, devem também participar, né, porque né, o programa trabalha fortemente a questão da intersetorialidade, onde vocês também poderão ter apoio para a implantação do programa, para o desdobramento, para as ações previstas esquematicamente naqueles 4 eixos que eu abordei na apresentação, tá? Então, a gente, né, parabeniza e conclama aí outros municípios, porque a intenção é que a gente tenha o maior número de municípios participando desse programa. A gente, então, né, caminhando aí já para a finalização do programa, ele ficará, né, o programa ficará gravado e será disponibilizado dentro de 10 dias, inicialmente no site da TecReg, e depois também disponibilizaremos a gravação desta videoconferência no site da Secretaria. E antes de encerrar, eu esqueci de comentar, né, como vocês observaram aí nos slides. Eu vou até pedir para voltar para o slide, onde aparece o logo do São Paulo pela primeiríssima infância. Não, o primeiro. É o que inicia, onde tem o dadinho. Isso. Até a explicação aí do porquê, né, qual é o significado do dado, né? Como vocês observam, este dado, ele tem em todos os lados o número 6, né? Por quê? Porque a questão, né, das oportunidades para o desenvolvimento integral da criança não pode ser uma questão de sorte ou azar. Então, todas as vezes em que a gente jogar este dado, ganharemos todos, a criança ganhará sempre, porque sempre sairá o número 6. E por que do ressaltado, os 3 aí com essas cores diferentes, mais vivas? A prioridade dos primeiros 3 anos de vida. Então, a primeira infância, a gente aborda os 6 anos, e dentro da primeira infância, a fase que a gente denomina primeiríssima infância, que são os primeiros 3 anos de vida, que né, já expliquei o porquê deste foco e a grande oportunidade que nós temos neste período de desenvolvimento da criança pela enorme plasticidade. E é um período que a gente precisa aproveitar para garantir, porque assim como nós temos as oportunidades neste período de plasticidade cerebral para o bem, se as condições forem adversas, também neste período essas influências externas, elas também poderão ser para o mal. Então, é esta oportunidade que precisaremos aproveitar para as ações do bem. Então, eu queria agradecer a todos aí a participação e nos colocamos à disposição, tanto
né, através das nossas articuladoras da atenção básica, através das DRADs, através das nossas regionais de saúde. Então, ainda antes de finalizar, eu recebo aqui uma outra pergunta da Fernanda de Ribeirão Preto, por e-mail. Como é o trabalho realizado por vocês nos municípios participantes do programa? Fernanda, então, estamos tratando aí de participação em fases diferentes e que são, né, como colocamos, nós estamos finalizando uma fase de implantação nesses 41 municípios desde 2012, onde se prevê um tipo de atuação tanto da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal quanto da própria Secretaria de Estado da Saúde. Eu vou colocar mais da parte da Secretaria, depois eu passo para a Marina para também colaborar com a resposta a essa sua pergunta. Neste momento, para os 41 municípios, a Secretaria de Estado, ela participa basicamente com seus articuladores da atenção básica, onde eles fazem esta interface, seja com o município, em que tem o programa em implantação, quanto na própria região e naquilo que precisa ser levado para o âmbito regional, nas comissões intergestores regional, onde em determinadas situações você precisa abordar o assunto nessas instâncias de gestão. Então, a atuação imediata e direta com o município, ela se dá preponderantemente através por meio das articuladoras da atenção básica. As nossas diretorias regionais e as articuladoras estão relacionadas às nossas diretorias. As nossas diretorias regionais de saúde, elas estão também apropriadas e poderão apoiá-los neste processo e onde isso está se desdobrando mais nessas regiões que eu citei, na região de saúde de Jundiaí, de São Carlos, Votuporanga, agora a Piaí e no começo do ano na região do Litoral Norte. Mas as nossas regionais também estão sendo apropriados. Um dos meios disso é essa própria videoconferência e outras ações previstas para apropriação, para que as nossas regionais possam apoiá-los nesse processo. Além disso, como eu citei também, as DRADs, que são as respectivas regionais da Secretaria de Desenvolvimento Social, que também tem um processo semelhante de apropriação para que elas possam dar este apoio. Então, a Secretaria de Estado da Saúde, ela tem esse papel, né, agora de se apropriando desse processo, tornando o processo, o programa, um programa governamental e aí possibilitando a expansão e possibilitando esta apropriação por outros municípios, que não somente aqueles desta fase, possibilitando instrumentos para esta expansão. Eu vou passar para a Marina para poder colaborar e também, né, lembrando que ela pergunta, Fernanda, como é o trabalho realizado por vocês nos municípios participantes do programa. Então, eu passo a palavra para a Marina. Bom dia, Fernanda. Então, a participação da Fundação se dá nos 41 municípios dessa primeira fase de implantação do São Paulo pela primeiríssima infância, né? A Fundação, lá na ponta, nos municípios, apoia e financia uma parte das ações que acontecem dentro daqueles 4 eixos, principalmente dentro dos eixos de governança, mobilização social e avaliação do programa, né? Então, em parceria com a Secretaria de Saúde, lá na ponta com as articuladoras da atenção básica, a Fundação apoia, por exemplo, a reunião dos comitês regionais, onde nós nos fazemos presentes por meio da figura do articulador regional do programa.
Para além disso, a Fundação também tem uma participação nesse intercâmbio das experiências que nós vivenciamos desde 2009, quando o programa ainda era o Primeiríssima Infância, né? O acumulado de experiências nas regiões é trocado, né, com a Secretaria e lá na ponta com cada um dos municípios onde o programa vem acontecendo. Então, na verdade, a participação da Fundação é nesse conjunto, nessa integração de ações junto com a Secretaria de Estado, com a Secretaria de Desenvolvimento Social e também a da Educação aqui no nível central, para que as ações que acontecem na ponta, como por exemplo as formações ou as reuniões dos comitês regionais, as semanas do bebê, possam acontecer. Obrigada. Fernanda, só complementando, para estes 41 municípios, onde Ribeirão não consta dessa relação, a Secretaria, ela, naquele convênio que eu citei, de 2012, prevê um recurso para as atividades de formação. Este recurso, para esta escala seguinte, de mais 60 novos municípios, também a Secretaria está prevendo um recurso através desse empréstimo junto ao Banco Interamericano. Mas, como eu falei, este é uma parte do recurso onde contempla a participação da Secretaria em financiamento de ações de formação, está restrito a estes iniciais 101 municípios. Nós ainda não temos, neste momento, recurso previsto para as ações de formação para os 101 municípios. Mas eu estou entendendo que há, por parte do município de Ribeirão Preto, um interesse, acho que em aplicar, em adotar o programa. Então, a partir, acho que desse primeiro contato, tem muita coisa aí que a gente pode estar conversando especificamente com vocês, até porque tem vários aspectos que com o processo e ao longo do tempo a gente também foi aprendendo, tanto Secretaria, a própria Fundação, porque esse processo ele não começou ontem, como a gente já colocou, já tem alguns anos aí, até para poder partilhar com vocês quais foram as estratégias mais adequadas, erros e acertos nesse processo, para facilitar para quem está aderindo agora. Então, caso vocês queiram mais informações, nós nos disponibilizamos através da nossa regional, nos demandem, a gente pode marcar aí uma reunião onde questões adicionais, dúvidas adicionais e mais informações poderemos passar diretamente para vocês. E assim, para qualquer outro município que tenha interesse. Então, agora finalizando, a gente encerrando, mais uma vez agradecer aí a participação e nos colocando aí à disposição, esperando que o programa seja adotado, os instrumentos, as ferramentas ajudem a todos para que a gente possa expandir as ações previstas, sabendo que o foco serão sempre as gestantes e crianças nesta faixa de idade, na busca de ações que promovam o desenvolvimento integral da criança, na busca que essas crianças poderão ser adultos com o seu potencial pleno de desenvolvimento
tendo uma sociedade mais justa, e é o que, em última instância, a gente busca enquanto gestor público. Então, quero aqui encerrar e, mais uma vez, agradecer e passo para a Marina aí também para seus agradecimentos finais. Em nome da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, então, agradecer a participação de todos e dizer que, da mesma forma, dentro dessa parceria, estamos à disposição, né, com todos os materiais que a gente tem disponível para os profissionais de todas as regiões e os materiais específicos do São Paulo pela Primeiríssima Infância, que também já estão disponíveis no site da Fundação. Estamos à disposição para essa parceria, para a conversa, né, com as diretorias regionais de saúde e fazendo votos de que essa política de governo vá de 41 para o 101 e, numa fase seguinte, cubra o estado de São Paulo. Obrigada. Ok, agradeço e boa tarde ou bom dia a todos e até uma próxima.